codificação, na extraordinária obra de Allan Kardec, possamos levar ao mundo, na forma de pensamentos renovados, palavras nobres, ações dignificantes, para que assim haja aquela multiplicação dos pães e a humanidade como um todo possa ter um alimento substancioso que vai lhe servir de parâmetro para a solução dos grandes enigmas existenciais. Nós pedimos o amparo, a orientação, a necessária inspiração, para que os nossos apontamentos sejam embasados no Teu Evangelho, no amor, nos bons sentimentos, nas virtudes exaltadas por Ti, não só por palavras no Sermão do Monte, mas principalmente pelas exemplificações luminosas legadas a todos nós há 2000 anos. Que assim seja. Bom, gente, bom dia para todos. Que o Senhor da vida nos envolva, nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos novamente reunidos em torno do estudo das Escrituras, à luz da doutrina espírita. Nessa manhã bem aconchegante, nós damos as boas-vindas para todos, para os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que estão acompanhando a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da FIAC, enfim. Hoje, 4 de março, nós estamos tendo também a alegria de recebermos o nosso companheiro Marcelo Badaró. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo também é membro da Rede Amigo Espírita, mineiro aqui de Belo Horizonte, né? Marcelo mora há 25 anos no Acre e vem desenvolvendo um trabalho de liderança, de divulgação da doutrina espírita, com todo esse viés, com toda essa inspiração de Minas Gerais, naquela região abençoada do Brasil. Então seja bem-vindo, Marcelo. Bom, gente, nós estamos nas manhãs de sábado reunidos para estudarmos o livro O Apocalipse, que significa revelação, o Apocalipse de João. Nós estamos trabalhando especificamente no capítulo 2, no que remonta às cartas endereçadas às igrejas, e hoje especificamente nós vamos trabalhar a igreja de Tiatira. Eu gostaria de dar bom dia também ao meu amigo Júlio. Bom dia, Beto. Grande prazer para nós estarmos aqui de volta. Que bom. Vamos lá. Então, nós vamos fazer a leitura da carta e depois a gente retoma a partir de onde que nós paramos na última semana. E ao anjo, versículo 18, capítulo 2. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria.
E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Vamos ficar por aqui. Nós já trabalhamos o versículo 18 e hoje trabalharemos o versículo 19. Então, como nós aprendemos com Honório Onofre de Abreu, nosso grande instrutor do estudo do Apocalipse, eu vou reler os dois versículos, o primeiro que já foi trabalhado e o segundo que é o nosso objeto de hoje. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Eu gostaria de pedir licença para vocês, uma questão só de minutinhos. Eu quero ler um comentário feito por Honório Abreu sobre esses versículos anteriores e esse de hoje, que aconteceu no ano de 1999. Ele disse assim: nós comentamos na última reunião, e foi mesmo, acerca da igreja de Tiatira, das condições ali reinantes, definindo para as nossas reflexões aquele sentido de uma abordagem que caminha com muita propriedade para aquele ângulo que nós operamos, aquele ângulo que nós trabalhamos, dentro dos princípios da nossa realização até agora. O que nós já realizamos. Ou seja, começam os primeiros passos nesse encaminhamento e de tantos conhecimentos que nós já temos recebido. Para que a gente possa entender que se a eleição de uma vida nobre e justa, no que reporta as propostas espirituais, é imprescindível na elaboração mental nossa em novas bases. Nós vamos explicar. Não tem como conquistar efetivamente esses padrões novos se não for pelo êxito do encaminhamento de nossa convivência. O que o Honório quis dizer? Que nós já adquirimos experiências. Experiências que são frutos do que nós aprendemos ou assimilamos em termos de conceitos, de filosofia, colocamos em prática, e isso estabeleceu o nosso piso, o piso da evolução no qual nós chegamos aqui. Então, somos agora frutos de uma realização que iniciou quando fomos criados por Deus. Eu costumo dizer, o momento atual, ele apresenta o ápice da nossa evolução. Concorda? Nós chegamos no topo, que nós conseguimos até agora. O topo relativo. Você usou uma expressão que o Honório usava muito. Um topo relativo. Diante do Pai, que é absoluto, esse relativo nosso é insignificante. Mas uma coisa que a gente aprende com os Espíritos, e o Honório foi um fiel intérprete, é que essa conquista até agora, ela precisa de ser tratada com muito carinho. Nós precisamos de sentir reconforto. Nós precisamos de valorizar essas conquistas
esse homem que atingiu esse momento, porque é assim que Deus nos observa. Eu não estou aqui querendo fazer apologia aos nossos problemas. Eu não quero aqui enaltecer os nossos vícios. Não. Se eles já foram descobertos, já define para nós um desafio para daqui para frente. Porque senão a gente senta na cadeira da acomodação. Não é nesse sentido. Nós estamos aqui diante de pessoas, de corações que nos acompanham dos seus lares, que como nós passam por provas, por muitas dificuldades, estão sofrendo. Sofrendo porque descobriu que tem defeito, porque quedou, caiu. Estão sofrendo porque alguém foi embora, alguém desencarnou, alguém abandonou. Enfim, todas as aflições do mundo, elas caracterizam as nossas necessidades. Mas a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que revela para nós a posição que nós ocupamos, o grau de evolução que nós atingimos. E é um convite para que a gente mergulhe de uma forma tranquila, consciente e responsável no nosso passado, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Porque quando você olha para dentro de você mesmo, você vai se deparar com valores agradáveis e desagradáveis. Pode ser? Os desagradáveis é porque a gente passou a olhar para frente. E quando tu olha para frente, naturalmente você é convidado a olhar para trás. E, pô, mas existe, tem isso aqui? Mas o que tem aqui do nosso passado foi implementado porque a gente acreditou que era bom. Só que agora já precisamos de trabalhar em outros valores, e aquilo que não foi bom, nós vamos trabalhar de sorte que se torne bom. Para resumir, nós temos que tomar esse cuidado porque a proposta do Evangelho é uma boa nova. A proposta do Evangelho à luz do Espiritismo não é uma proposta de sacrifício, de sofrimento. Não é. A proposta do Evangelho à luz da doutrina espírita é a chegada do Cristo que apresenta para nós uma possibilidade de sermos felizes. É nesse sentido. Não sei se eu consegui passar a ideia. Então, esse movimento do versículo que nós trabalhamos até então, e o anjo da igreja de Tiatira escreve, se o diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, ele em vários aspectos discutidos aqui até então, revelam para nós essa condição. Não é? Porque somos o anjo. Para o religioso tradicional, que podemos ser nós espíritas, nós estamos esperando o anjo vir revelar. Nós brincamos aqui, para começar o estudo, apertem os cintos. Aí houve uma brincadeira, mas não pode o piloto sumir. Aí eu na hora brinquei também. Não, mas o piloto não pode sumir, ele tem que surgir. Porque se a gente está entrando numa nave, nós não somos os pilotos, nós somos ainda os passageiros. Então nós precisamos que o piloto desça das alturas para conduzir a nossa nave, tá certo? Isso é um movimento de prudência, de colaboração, de equipe, certo? Mas, contudo, todavia, porém, quando você senta na sua cadeira, poxa, agora a ideia veio firme. Agora nem eu tinha percebido. Mas quando você senta na cadeira, o que eu brinquei dizendo? Apertem os cintos. Não será o piloto que vai apertar o cinto. É você que sentou na cadeira porque você quer viajar.
É você que tem que colocar o cinto, é você que tem que prestar atenção nas orientações. Portanto, a partir daquele momento, o piloto faz a parte dele e cada um faz a sua parte. É nesse sentido. Então nós temos que nos sentirmos agraciados, envolvidos, abençoados por Deus, pela espiritualidade que nos coordena. Felizes por eles estarem nos convidando para viajar. Vinde a mim. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, opa, eu topei porque é bem-aventurado. Então eu quero ser bem-aventurado. Mas eu tenho que ser misericordioso. Aí quando a proposta é sede misericordioso, aí a gente vai entender a questão do Filho de Deus, que nós já trabalhamos, não é? Ser filhos do Altíssimo. O que significa o Filho do Homem? Estão lembrados? Que é o futuro. O Filho de Deus é o futuro que já está no presente, em comunhão com o divino. Chama de fogo, lembra? Os olhos como chama de fogo. Aí nós citamos o capítulo 19 do cavaleiro, que tem os olhos de fogo. Nós falamos do fogo transformador, do fogo que purifica. A maneira de você ver e transformar o que você viu, ou do que você está vendo em algo produtivo. Aquela passagem me ajuda muito, é uma passagem que não está no Evangelho, mas eles falam que Jesus disse. Mas não tem problema, o importante é o conteúdo. Quando passavam os discípulos com Jesus e tinha um cão em processo de putrefação. Isso não está no Evangelho não, tá? É apócrifo isso. Aí os discípulos disseram, nossa Senhor, mas cheira mal. Aí Jesus disse para eles, mas observe a arcada dentária, olha os dentes, que maravilha. Não é? Os dentes continuam intactos. A instrumentalidade que foi utilizada para expressar, para se alimentar, está intacta. Quer dizer, o corpo já cumpriu a função dele, mas a essência, né, o perispírito, vamos falar que o dente é o perispírito? Pode ser? Só para ajustar? O dente, a estrutura, está maravilhosa, está límpida. Então o espírito está já acendendo voos ao inimaginável. Então isso nos ajuda a entender. Quando chega uma mensagem complexa, a gente transforma essa mensagem e faz dela uma mensagem produtiva. E os pés como latão reluzente. Lembra que a gente falou do símbolo dos pés como um latão? O metal, a base, né? O reino mineral, ele tem que brilhar, tá lembrado? E eu fazia essa leitura durante a semana de novo, eu falei assim, poxa, mas nós não lembramos, e agora eu vou trazer aqui, da passagem de Jesus no lava-pés, ele lavando os pés dos discípulos, e ele dizendo para Pedro que não queria que ele lavasse os pés. Aí ele falou assim, se eu não vos lavar os pés, não tereis partes comigo. Aí o Pedro falou assim, então tá bom, Senhor, então não lava só o pé não, lava o corpo todo. Ele falou assim, não precisa, só precisa dos pés. Aí vem Emmanuel e comenta, se não me engano, o Caminho, Verdade e Vida, que os pés representam a base da vida. Os pés representam o nosso ponto de equilíbrio. A doutrina espírita para nós hoje é a nossa sustentação, porque sem ela, aí nós vamos falar da casa sobre a rocha. A casa tem que estar. Então nós precisamos ter conhecimento doutrinário para termos bases seguras para os nossos comportamentos, nos darem condições de agir conforme nós estamos entendendo como meta principal. E também vale lembrar que para limpar pé, para lavar os pés, nós precisamos de humildade. Jesus apresenta-se como o humilde por excelência, para nos mostrar que você não aprende, você não estuda, você não terá capacidade de agir se você não tiver humildade. Humildade. Isso é uma das virtudes mais extraordinárias que o ser humano pode adquirir. Então, amigos, nós vamos partir então agora para o versículo 19. Desculpe a introdução, mas agora a gente começa a trabalhar na dinâmica. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vamos começar com as participações. Júlio,
Começa para nós. Depois que você terminar, você fecha, tá? O microfone. Esse primeiro enunciado, eu conheço as tuas obras, nós estamos vendo aí que não há aqui um dimensionamento dessa obra. Então, a obra é o trabalho pessoal, como o Beto já nos disse aí, e que essa obra ela é dimensionada pelo eu interior. O eu interior é que vai dimensionando esta obra, na medida em que o conhecimento vai se expandindo. Aliás, até é interessante que Emmanuel tem uma definição de mente extraordinária em Pensamento e Vida, em que ele define a mente como sendo aquela faixa, confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, entendemos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Mas esse conhecimento adquirido, ele inicialmente, ele apresenta para nós um panorama que nos é desconhecido. Nós já temos uma configuração interior, as obras que já trazemos nos milênios, que o Beto citou, o nosso subconsciente, que é a base. Então é essa base que vamos utilizar para a realização da obra. Agora, aí vai entrar os outros aspectos. A caridade, que é o amor, o serviço, a fé, a paciência. Por quê? Porque esse sistema novo que chega do alto, esse conhecimento novo, ele vai encontrar uma resistência interior, milenar, que nós trazemos. Então, agora, essa obra inicial que já trazemos no plano interno, que é a base, que é o fundamento, ela é essencialmente boa. Ela não é má. Ela é essencialmente boa. Mas nós precisamos avançar nesse terreno. Então, os espíritos que tutelam a nossa caminhada, tendo Deus como o ente supremo, conhecem as nossas obras, mas eles têm paciência com a nossa caminhada, têm paciência com a nossa subida, porque a subida não é fácil, né? Vamos lembrar que Jesus convidou Pedro, Tiago e João para subir no Monte Tabor, mas eles chegaram ao topo e caíram em prostração, adormeceram. E quando Jesus orava, Jesus se mantinha firme. Então a subida não é fácil, né? Então nós temos que ter a paciência. Depois nós vamos falar mais, né, Beto, da fé. A fé também tem aspectos interessantes a serem abordados aí. E essas obras, só adiantando um pouquinho, né? Essas obras que nós já apresentamos, elas já são mais do que as primeiras. Se nós considerarmos a evolução do espírito pelos reinos anteriores, vegetal, mineral, vegetal, animal, as nossas obras hoje já são mais do que as primeiras. Mas nós hoje não podemos mais permanecer no âmbito das primeiras, porque é permanecer no terreno do subconsciente, e permanecer no terreno do subconsciente significa nos mantermos nos padrões que temos visto a humanidade hoje. E não é mais o padrão adequado, né, Beto? Bem, o nosso cordial bom dia, esse sábado ensolarado aqui em Belo Horizonte, né? Maravilhoso. E a gente quer dar um bom dia especial ao Zé Aparecido, nosso amigo, fundador da Rede Amigo Espírita. E é um trabalho fantástico a gente poder fazer parte dessa equipe e ver o quanto que o Zé Aparecido é um dedicado trabalhador, né? Ele está levando a Rede Amigo Espírita
essa informação, essa divulgação do Evangelho, da doutrina espírita. O Zé tem levado isso a todo o Brasil e ao mundo, né? A gente, sempre que está fazendo esse trabalho, as pessoas acessam da América do Norte, da Europa, da África, da Ásia, da América do Sul, as pessoas vão acessando e vão participando. E vai então nosso cumprimento muito carinhoso ao Zé, esse esforço, esse trabalho. Isso dá trabalho fazer isso, né? Levar essa informação, levar toda essa estrutura. Então a gente deseja aí que o Zé tenha muita saúde, muita paz para levar adiante esse trabalho, que é um trabalho realmente muito bonito. Hoje nós estamos aqui na FEAC, essa casa de Kardec, que sempre nos acolhe com muito carinho, né? Quando nós estamos aqui para o Belo Horizonte, o Beto nos acolhe aqui com a sua equipe, e é uma casa que a gente se sente muito bem, sente muito à vontade, muito acolhido. E hoje tivemos aqui a alegria de estar partilhando aqui com o Júlio, com o Beto, esse momento, o estudo do Apocalipse, um estudo que o Honório fazia com muito carinho, um estudo inédito, um estudo profundo, né? E que essa semente está frutificando, e graças a Deus esses estudos aprofundados estão ganhando divulgação, estão ganhando espaço, as pessoas estão se interessando, e isso é muito importante, né? E o Beto também, por esse trabalho, assim como o Zé Aparecido, o Beto também é um grande trabalhador no campo da divulgação. A gente chega aqui na FEAC, a gente vê toda uma equipe, né? Então, se o estudo começa às 8h30 da manhã, 7h30 já tem gente aqui ligando, acendendo, fazendo testes. É uma equipe também muito focada. O Beto é uma liderança que contagia a sua equipe, tem toda uma estrutura fantástica, realmente levando adiante aquilo que Kardec um dia sonhou, né? Que era levar o trabalho da doutrina espírita, fazer essa divulgação, dando a oportunidade das pessoas terem acesso, poderem avaliar esse trabalho e certamente desfrutar de tudo isso. Então, Beto, continua firme no teu trabalho também, meu irmão, que é um trabalho que dá muito trabalho. Bem, nós estamos aqui diante desse versículo 19 do capítulo 2 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A gente estava aqui lendo esse versículo e é como se a nossa consciência estivesse conversando conosco, né? A gente descobriu com a doutrina espírita algo muito importante, que a gente imaginava que as leis de Deus estivessem escritas em alguma escola, né? Alguma filosofia oriental, ocidental, religiosa, científica. E Kardec foi muito feliz ao perguntar ao Espírito da Verdade onde é que estão escritas as leis de Deus. Eu acredito que naquele momento houve assim, uma certa apreensão, né? Muita gente queria que o Espírito da Verdade respondesse assim: não, está escrito no cristianismo, no budismo. E o Espírito da Verdade surpreendeu todo mundo, dizendo que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Ou seja, está todo mundo ligado a Deus, está todo mundo, através da consciência, ligado intimamente ao Criador. E a consciência, a doutrina espírita vai nos dizendo que é aquele aguilhão da probidade, né? A nossa consciência nos diz, nos alerta. E essas circunstâncias, eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. É como se a nossa consciência estivesse chancelando todo esse processo evolutivo que o Beto se referiu aqui no início.
esses primeiros momentos, né, que são, na verdade, milênios, que a gente vai consolidando dentro do clima da lei de justiça, que tem um pilar fundamental, que é a cada um segundo as suas obras. E o versículo começa, né, eu conheço as tuas obras. Então é uma coisa bem de lei de justiça, bem de, né, dessa caminhada inicial. E quando a gente tem de acordo com as obras, a vida vai nos respondendo, vai nos trazendo a consequência das nossas escolhas. E achei muito interessante a consciência chancelando o processo evolutivo, né? A consciência vai chancelando, vai confirmando esse processo evolutivo, as linhas do amor, do serviço, da fé, da paciência já desenvolvidas, elas encontraram expansão ao longo desses milênios. E como esse ponto final, ou essa transição, muito bem simbolizada por João Batista, que é o ápice dessa fase da lei de justiça, quando a criatura já adentra além do amor. E a proposta de João Batista é muito nítida, né? Arrependei-vos, endireitai as veredas. E nesse versículo seguinte vem logo essa proposta de arrependimento e de endireitar as veredas, endireitar os pensamentos, que é essa questão de tolerar Jezabel. Não é o objeto do estudo de hoje, mas mostra essa questão, né, da evolução. Olha, está tudo caminhando na linha evolutiva, mas tem necessidade de revisões, né? Então, a questão de tolerar determinadas circunstâncias que nos fazem mal, ela realmente vem à baila nesse estudo, e isso se complementa, e a gente gosta muito, a gente vai até fazer um link aqui, Beto, com o capítulo 12 do Apocalipse, quando é dito que a serpente, o dragão, a antiga serpente, estava projetada, mas que haveria agora a salvação, né? Então, essa salvação simbolizando a chegada de uma nova filosofia, de uma nova proposta que possa consolar, que possa pacificar. Então, todo esse processo de evolução, de despertamento espiritual, ele passa necessariamente por um processo de revisão. É importante isso. É importante que a gente esteja muito disposto a fazer essas revisões, né? Já foi falado aqui hoje de um patamar relativo, de uma posição relativa, e entender a relatividade é um sintoma, claro, de humildade, né, Beto, que você falou aqui com muita tranquilidade, a gente compreender a relatividade da nossa posição. Porque se a gente aceita isso, a gente vai estar sempre disposto a fazer esse trabalho que João Batista nos propôs, que é o arrependimento e o endireitar veredas. E isso é fundamental. A gente quer aproveitar também, a gente tem um símbolo fantástico em Apocalipse, que é o 666, que também não é objeto hoje dos nossos estudos, mas que está, de certa forma, interligado a essa questão de proposta de mudança, de avaliação. O Honório define, de uma forma fantástica, a evolução em etapas setenárias, né? Uma etapa com 7 ciclos. E cada ciclo desse tem o seu valor, tem a sua importância. Mas o ciclo 6, o ponto 6 dessa etapa setenária, é um ponto fundamental, porque é justamente esse ponto de avaliação, é um ponto de revisão, é um ponto de endireitamento dos nossos pensamentos, endireitar veredas, né? Endireitar caminhos, e caminho é pensamento. E é justamente nesse ponto
que nós, muitas vezes, por já termos atingido o ponto 6, que é um ponto que você tem amplos conhecimentos sobre aquela etapa, porque uma etapa setenária é uma proposta de trabalho, seja em que área for, né? Porque a nossa evolução é um trabalho constante. Então, quando nós atingimos esse ponto 6, é o momento de nós fazermos as revisões e uma projeção, um endireitamento dos nossos caminhos. E é um ponto perigoso, porque nós já estamos repletos de conhecimentos dentro daquela proposta. E podemos agarrar, podemos ficar paralisados, ou seja, não fazer esse trabalho de revisão, não fazer esse trabalho de endireitamento, e aí nós nos tornamos repetitivos. Repetitivos dentro de uma proposta de trabalho que ela se completa no ciclo 7, que é o ciclo quando Deus criou o mundo, né? No 7º dia ele descansou. Mas isso significa que Deus está trabalhando em descanso. O que é trabalhar em descanso? Porque Jesus falou que Deus trabalha sempre. Meu Pai trabalha, eu trabalho e vamos trabalhar sempre. Então, quando Deus trabalhou no 7º dia, até o 6º dia, e no 7º ele descansou, é aquele trabalho em descanso, é quando você já tem domínio sobre todas as 6 etapas anteriores da proposta evolutiva. É quando você já tem amplo domínio, fluidez, você faz tudo aquilo, quando você estava lá no ciclo 1 era tudo tão difícil, era um desafio tão grande, mas agora no ciclo 7 você tem um amplo domínio. E a gente precisa viver o ciclo 7, porque o ciclo 7 ele fecha essa etapa setenária e abre uma nova etapa. E nós muitas vezes agarramos no ciclo 6. Por isso que é o 666. Né? Então, quando a gente estuda a questão da besta do Apocalipse, a gente precisa estudar a lei dos ciclos. Né? Porque estar agarrado, a gente começa a ficar repetitivo nos nossos vícios, nas nossas dificuldades. E vem muito nessa proposta aqui, né? Porque você vê nitidamente no versículo 19... um ciclo 6 aqui. Né? Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Você vê que está chegando ao final de um ciclo, de uma etapa setenária, e que a proposta seguinte, nos versículos seguintes, é de revisão, fazer alguns ajustes para entrar numa nova etapa. Então a gente quer deixar esse registro para que a gente possa estar sempre disposto a aceitar o ponto relativo da nossa evolução e ter humildade suficiente para fazer as revisões, endireitar o nosso pensamento, porque a nossa evolução é infinita. Né? Jesus nos disse, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Né? Então é fundamental isso, aceitar isso. Não há nada definitivo, né? Existe realmente toda uma relatividade, e os textos vêm nos trazer isso com muita tranquilidade. E a doutrina espírita, efetivamente, ela nos ajuda muito nesse trabalho. É o Consolador. Jesus nos assegurou que iria enviar o Consolador nesse formato, ou seja, Jesus veio pessoalmente. Ele deu as linhas mestras do Evangelho, mas ele disse que o formato do Consolador seria o formato do Espírito de verdade, né? Uma pleiade de espíritos. Então vamos seguir em frente, né? Obrigado. Abraçar essa doutrina com muito carinho e dar muito valor a ela. Daqui a pouco eu volto para você. Vamos ver uma participação aqui. A nossa... Bom dia, Denise. Bom dia. Tem alguns questionamentos aqui. Tem um irmão aqui do nosso chat, o Wagner Medina, ele disse assim: há controvérsias de uma lei escrita na consciência humana. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Ok. Aí logo abaixo ele diz o seguinte: se houvesse uma lei escrita na consciência, não seríamos criados simples e ignorantes. Uhum.
Logo após, o Tiago Ferreira, que é aqui de Belo Horizonte, ele relata o seguinte: vendo Carlos Alberto e os outros, todos nós estudando os textos, ele fica se perguntando por que, após há 2000 anos, praticar o evangelho parece seguir na contramão do mundo. E ele lança a pergunta: por que o orgulho e o egoísmo ainda são fortes em nosso íntimo? Pois é. Então a gente vê aí como que os assuntos são desafiadores. Então o Wagner lança uma questão da lei está escrita na consciência. Como assim, se somos simples e ignorantes? Então esse assunto é um assunto que é o nosso grande desafio, desdobrá-lo, fazer com que ele se torne inteligível. O potencial da divindade está dentro de nós. A perfectibilidade está dentro de nós. Afirma Jesus se referindo ao Antigo Testamento. Não está, pois, escrito que vós sois deuses? Então nós estamos dentro de uma dinâmica evolucional descobrindo esse potencial que está dentro da gente. Então o que é lei? Concepção do que foi instituído, né? Que foi escrito, que foi homologado. Nós temos as leis humanas que servem de parâmetro para entendermos as leis divinas, porque as leis humanas são projetos para que nós possamos nos adequar, nos educar, nos aprimorar, certo? Mas as leis humanas são transitórias. As leis divinas são soberanas, elas não mudam. Poderíamos dizer didaticamente, referindo à própria questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus. Prestem atenção no texto. Aonde está escrita a lei. Kardec não perguntou aonde estão escritas as leis de Deus. Então é uma lei. E a lei é a lei do amor. Ela se desdobra em aspectos para o nosso entendimento. A verdade, discernimento entre o bem e o mal, tudo isso nós vamos compreendendo. É a nossa relação com a vida. A vida está aí. Você acreditando nela ou não? Você se ajustando a ela ou não? O sol, primeira fala do Marcelo. Uma manhã ensolarada em Belo Horizonte. No mais lindo Belo Horizonte. Bairrista não, hein? O sol está aí. Quanto mais nós vamos estudando a vida, nós vamos compreendendo a importância do sol como um astro que está lançando a sua energia, sua luz, a luz própria do sol. Se eu for olhar em nível relativo, mas num plano abrangente, a luz não é do sol. A luz não é do sol. Jesus fala assim, nós aprendemos no Evangelho, que Deus é luz. Então a luz suprema é dele. A energia magna é dele. O poder incomensurável é dele. E nós, como espíritos, por exemplo, ou como as estrelas em nível físico, somos refletores da luz que dimana de Deus. Por isso é que no início nós falamos sobre humildade. Conheço as suas obras, o Júlio falou, que não é um dimensionamento da natureza da obra e nem o tamanho dela. É o reconhecimento dela. Deus conhece as nossas obras? O importante aqui é a nossa convicção
que nós estamos compreendendo a nossa obra. Essa voz aqui do Cristo, de Jesus, através de João Evangelista, é uma voz que está dizendo no nosso íntimo. O Evangelho aqui deixou de ser de fora. Ele é movimento íntimo. Eu conheço as suas obras. Elas existem. É a nossa realidade. Penso, logo existo. Isso é extraordinário. Agora, se eu existo, eu tenho essa consciência. Qual que é o nível de consciência? Eu preciso de aprender a pensar sobre essa consciência. Aí eu existo. Tá bom, estou respirando. Tem muita gente olhando para o sol, para as estrelas, que bonito. Tem cientistas, graças a Deus, que estão investindo vidas para descobrir o que existe para além das estrelas. Agora, nós que estamos estudando doutrina espírita aqui com Jesus, com Kardec, com João Batista, né? Na dinâmica do Kardec, ou do Moisés, ou do Elias, etc., dos profetas, nós estamos assim, aonde estão os profetas? Eles estão em algum lugar. Nós já, de uma certa forma, nós estamos estudando isso. Não tem as escrituras, nós não sabemos que eles existiram. Mas Jesus chega aqui para a gente, e numa linguagem bem popular, ele bagunça o nosso coreto. Coreto é aquilo que tem na praça, tá, gente? Que hoje o povo não pode ir na praça mais, porque se for na praça é assaltado, não tá negócio. Só para brincar. Jesus chega aqui e ele transcende essa reflexão do profeta, do que está escrito, do que já foi feito. Ele diz assim: graças a Deus, Marcelo, conseguimos. Eu achei que não ia dar, mas vai dar. Jesus diz assim agora para nós: serpentes. Ele está falando com os intelectuais. E aqui eu estou citando o capítulo 23 de Mateus. Serpentes, raça de víboras. Ele está falando conosco. Como escapareis da condenação do inferno? Versículo 33. Por que ele está nos chamando de serpentes? O Marcelo falou do número 6. Não falou? Qual que é a imagem da serpente quando ela está se... Pois ela está se preparando, ela vai se enroscando, não é isso? A naja, por exemplo. A tela... Olha aqui o bote. 6. Vira esse 6 de cabeça para baixo. 9, não é? Então você tem um movimento de ascensão e você tem um movimento de descida, que alguns chamam de queda. Não entro no mérito, cada um interpreta do jeito que pode. Porque tem uns que gostam de polemizar, e quem polemiza é porque não está entendendo, porque está tudo certo. Não tem nada errado. Depende de como você observa a vida. Então eu não estou falando... Jesus não está falando no sentido de que o religioso, aqui o fariseu como personalidade, que como personalidade é víbora. Porque o Emmanuel tem um texto maravilhoso que fala dos fariseus. Que os fariseus eram homens justos. O fariseu era cumpridor. Ele era doutor, ele tinha autoridade, ele fazia o que ele podia, que ele dava conta. Saulo de Tarso era fariseu. Era defensor da lei mosaica. Ele fez muitos benefícios. Só que nós pessoalizamos, nós personificamos. E aí que está o erro. Ele está dizendo para a nossa intimidade que nós precisamos de trabalhar
na evolução, sempre objetivando fazer não a nossa obra, é a obra do Pai. Eu não vim de mim mesmo, afirmou Jesus. Eu vim em nome daquele que me enviou. Olha aqui, ele está olhando para cima. Olha o número 6. Eu vim em nome daquele que me enviou. Cumprir-lhe a obra que não é minha, que é dele. E a minha comida é fazer a vontade dele. Se não for assim, eu me transformo, ou eu transformo o que é divino no que é ilusório. Eu passo a fazer conforme os meus interesses. Aí eu me transformo em serpente. Ele chama, portanto, esse movimento, e não a pessoa, como víbora, como nós fazemos. O indivíduo corrupto do Brasil é víbora. O que ele acredita. Aí entra um movimento, indignação. A indignação é um movimento natural e bendito. Porque o indivíduo que está indignado está brotando dentro dele o potencial de justiça, de perfeição que está dentro dele. Só que nós misturamos alho com bugalho. Você viu o que fulano fez? Não. O cristão que está em busca de fazer a obra do Pai que liberta, porque esse número 6 é o último estágio. Se você fecha o número 6 na paixão, você impede a laçada final. Porque o número 7 do descanso, na realidade, ele não é 7. Ele se transforma no número 1. Ou seja, é uma outra laçada que está se abrindo. Noé representa o número 7. O homem justo. O homem que descansou. Pegaram lá? Então, o aspecto Noé, ele está dentro da gente. Mas nós trazemos ainda, porque Noé é o Abel dinamizado. Mas nós trazemos o Caim ainda dentro de nós. Vocês desculpem se o tema, porque ele trouxe a questão do número 6 e eu sou obrigado. Porque quando fala em João Batista, só para simplificar, Jesus diz assim, que, falando para os intelectuais, que deveríamos compreender João Batista como o maior de todos. Mas tudo começou com Moisés. Moisés é que disse. Moisés é que escreveu. João não escreveu. João fez. João realizou. Então nós temos que aprender com Moisés, sermos legisladores. Escrever o código da nossa vida sob a inspiração do alto. E não como o meu desejo de ficar na boa, deixa para lá, acomoda, fica nesse joguinho de sedução. Observem bem como nós somos sedutores e somos seduzidos. Tema da próxima semana com Jezabel. Nós nos corrompemos muito fácil. Quer um exemplo? Hoje tem reunião do Apocalipse. Eu vou. Mas eu nem vou ligar o despertador. Minha época é despertador. Nem vou ligar da corda no despertador, lembra? Eu vou acordar naturalmente. Porque se eu não acordar, é porque eu estou muito cansado. Isso é estar corrompendo. Isso é estar adulterando um motivo que poderia estar auxiliando. Mas vamos sem delongas. Deixa eu dar um pitaco aí nessa coisa aí. A língua da gente vai, não tem jeito.
É da serpente, né? Não pode. O meu amigo Marcelo foi mexendo no vespeiro aí, eu tenho que dar uma... Qual o versículo que você leu aí, do Mateus? Nós lemos Mateus 33. De 23. Soma aí, dá quanto? 66. 2,19 que você citou aqui, soma dá quanto? 12, que é 2,6. Então o que o Marcelo trouxe aí, veio de uma inspiração. Quando o nosso amigo fala dos instintos, nós temos que lembrar, o Beto lembrou muito bem, só existe uma lei, que é o amor. Haja luz. Haja luz. Você citou o Noé encontrou descanso. Quando o Noé encontrou descanso, o que apareceu no céu para ele? Um panorama centenário, não foi? O arco-íris? Foi. Aqui, ó, agora as primeiras obras suas estão aí, agora vamos fazer outras. Panorama centenário. Nós estamos estudando aqui 7 igrejas, né? E um detalhe, vamos fazer a outra, vamos construir a arca, construir a arca. Porque você está bem, você é justo, mas está tudo complexo aí fora. Tudo misturado. Tem que posicionar, porque eu conheço as tuas obras, é o quê? Identificação, conhece a ti mesmo. Então nós estamos identificando aqui instintos. Porque o que é a lei de Deus na consciência? O nosso amigo Wagner, leis são instintos. Kardec, quando estuda a lei de conservação e lei de destruição, ele diz lá, instinto de conservação, instinto de destruição. Então, quando nós falamos em lei de reprodução, é instinto de reprodução. Qual a origem do instinto de reprodução? Gênesis 5, 2. 5, 1 e 2. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que o Senhor Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Então, a lei de reprodução que vai gerar as obras, eu conheço as tuas obras, então eu tenho que identificar a natureza das obras. Quem é o pai e a mãe das obras que eu produzo? A razão e o sentimento que se casam e formam uma só carne. Então, quando falamos de lei na consciência, estamos falando dos instintos, que são as leis. Todos derivados da lei de amor. Porque o que é egoísmo? Instinto de conservação exacerbado. Instinto de conservação exacerbado chama-se egoísmo. Então nós precisamos desmistificar as leis divinas, entender que Kardec não tinha como abranger e desenvolver isso mais naquele tempo. Se Kardec fosse entrar nesse meandro, ele ia arrumar uma confusão. Mas ele está fazendo hoje. Ele está arrumando uma confusão na nossa cabeça. Mas Kardec era sábio. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta capciosa que Kardec fez para os espíritos. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O que ele está perguntando? Qual é o princípio originário das paixões? São os instintos. Isso é mal? Isso é mal? Porque se os espíritos respondessem assim, isso é mal, então Deus nos criou para o mal. Porque na resposta, o que está na resposta lá registrado? Né? Os princípios que dão origem às paixões foram postos no coração do homem para a realização de grandes coisas. Postos como? Pela evolução. Eles foram postos pelo determinismo divino, pela sua presciência, sua previdência, pela lei de evolução que foi instaurando os instintos que são desdobramento da lei de amor. Certo? Fala agora aqui para mim, por favor. Essa questão que o nosso amigo o Wagner está participando aí do chat. Aliás, é muito interessante esse mecanismo no canal YouTube. As pessoas entram no estudo e participam, né? Elas fazem perguntas, participam. Realmente muito interessante. As pessoas podem se utilizar desse mecanismo. Essa questão das leis de Deus estarem escritas na nossa consciência
é realmente um fato fantástico. Aliás, na lei dos homens já existe um dispositivo dizendo que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A nenhum de nós aqui no meio humano é possível alegar esse fato, né? No plano espiritual, então, nem se fala, né? Agora que nós já sabemos, que já nos foi revelado que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, então, efetivamente, nós temos é que correr atrás e muito desse conhecimento. E existe um processo muito interessante que Jesus deixa muito claro para nós, e o Alexandre, o benfeitor Alexandre, traz isso no livro Missionários da Luz, quando ele fala sobre... Tem um capítulo fantástico que foi escrito, e as pessoas que... Elas dizem que quando André Luiz narrou sobre a reencarnação de Segismundo, parece que foi assim, o momento que Emmanuel mais manteve vigilante, porque é um capítulo tão importante, tão decisivo, tão essencial nesse contexto do Consolador, que Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, foi um trabalho muito minucioso. E nesse contexto, o benfeitor Alexandre fala das fecundações psíquicas. Então, embora as leis de Deus estejam gravadas na nossa consciência, mas existe um desdobramento, que é a necessidade de uma fecundação para que essas leis possam ser despertadas. E a gente observa como que Deus, na sua infinita sabedoria, cria um mecanismo sábio, né? Ele cria a lei de interdependência, onde todos nós precisamos, convivemos e somos interdependentes uns dos outros. E aí surge a figura de Jesus como sendo o ser mais capacitado, mais evoluído, mais habilitado para fazer esse trabalho de fecundação. Então é muito importante a gente entender esse mecanismo para que a gente se abra a essa possibilidade. Porque o que Jesus nos ensina através do que ele verbalizou, ficou registrado nos evangelhos, através dos exemplos de vida, através de toda a vida dele, são todas circunstâncias com uma enorme capacidade de fecundação psíquica. E a nossa mente está ligada a Jesus. Nós estamos interligados ao Mestre nesse processo de assimilarmos essa fecundação. E sem esse trabalho de fecundação, essas leis não vão atingir o ponto que elas podem nos levar em termos de harmonia e de paz. Então é muito importante isso, esse trabalho que a gente faz, esse trabalho que Jesus faz, né? Essa preocupação do Mestre em divulgar, porque você vê que é todo um trabalho de Jesus, e isso dá muito trabalho, fazer essa divulgação, fazer esse trabalho de fecundação, porque se a gente for fazer uma análise, tudo isso que já está escrito já está contido na nossa intimidade espiritual, já está escrito na nossa consciência. E por que Jesus está fazendo todo esse trabalho de repetir isso, de insistir com isso? Aí entra a questão da fecundação. É um trabalho de fecundação, de nos avivar, de nos relembrar, de fazer esse despertamento. Então a gente precisa estar realmente muito aberto ao entendimento desse trabalho. E aí o Wagner, como ele participou, a gente percebe, Wagner, que muita gente não entendeu esse mecanismo ainda e não se abriu a esse trabalho que é feito por Jesus. Não está entendendo que é necessária essa abertura. Se tornar humilde, né? Os meninos, as crianças, né? Se ninguém se fizer como um menino, não entrará onde há a harmonia e a paz. Então a gente ressalta isso e mais uma vez valoriza muito esse trabalho de Jesus, essa insistência de Jesus. Ele deixou claro que estaria conosco sempre.
é uma obrigação do Cristo. Olha que interessante. O que é obrigação para Jesus, como Cristo, como governador espiritual, significa para nós harmonia e paz. Então é fantástico a gente entender isso e se abrir efetivamente a esse processo. Muito bem. Nós vamos ouvir agora a Denise, que agora a Denise é Denise, não é a representante do chat. Na hora que o Marcelo estava falando, eu fiquei pensando numa questão. As escrituras estão aí, os textos estão aí, e nos auxiliam como uma ferramenta para o nosso desenvolvimento moral, espiritual, ajuda-nos a adquirir o conhecimento. Aí, na hora que ele estava falando, eu estava pensando aqui, se não tiver... Existem pessoas que separam o conhecimento, assim, vem de fora para dentro. Tá, mas igual o Marcelo falou, se eu não tiver isso introjetado em mim, no meu espírito, na minha existência, toda essa característica minha com o divino, aí entra uma questão. Eu não conseguiria me impulsionar para a evolução. Seria isso, Marcelo? Eu recebo algo de fora, tenho conhecimento, mas se eu não tiver isso eu esteja conectada a esse processo, eu não consigo me impulsionar para crescer. Seria isso? Se você me permite, só para me retomar aqui e para a gente focar, porque senão a gente não consegue terminar o versículo. Aí a gente não termina o estudo nunca. Quer dizer, terminamos, né? Mas vai ser lá do lado de lá. Quando você toca no conhecimento, todo o painel que foi elaborado aqui, eu fiquei pensando aqui a dificuldade que existe em quando se fala em lei, em escritura. E abrir aqui, eu não vou ler o texto, eu vou deixar como dica para se estudar em casa. Capítulo 22 de Mateus, intitulado o texto, a questão do tributo a César, o que é de César, etc. Mais à frente tem uma questão que é levantada por Jesus, pelos os discípulos, né, os indagadores, quando alguém chega para ele e diz assim: mestre, Moisés disse, só esse trecho, eu falei que não ia ler, mas só esse trecho. Eu falo e depois desfalo, é uma luta. Mestre, é porque eu acho que eu sou bem mandado, eu não sei de qual área. Mestre, senhor, educando com o educador. Se morrer alguém, personalidade, conceito, vou adiantar para não confundir, para não abrir. Não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro até o 7º. Hein? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. E agora? Vai todo mundo para o plano espiritual. Portanto, plano espiritual não, vai falar ressurreição. Ressurreição conceitual, espiritual. Vamos falar de espírito que desencarnou e despertou lá, não. Vamos sair agora dessa condição de ficar analisando do lado de fora. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondeu, disse Elias: errais, vírgula, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento. Nem casam, nem são dados em casamento. Mas serão
como os anjos de Deus do céu. É muita gente preocupada com gênero, com sexo, com possuir aqui, com paixão. Não tem nada disso. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas maravilhadas, ouvindo isso, ficaram em êxtase. Vamos refletir rapidamente. Casou uma vez o homem e a mulher? Podemos dizer a razão, a concepção que vai abraçar a mulher no sentido de, não é visão machista, tá? O homem fertilizar a mulher, porque o objetivo do casamento era multiplicar a raça, povoar a terra, no contexto histórico, lá de trás. Mas como o Marcelo aqui trouxe, André Luiz, falando de concepção psíquica, então nós estamos falando assim, de você ser concebido pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Concebido pelo Espírito Verdade, porque santo veio depois. Isso é alteração da essência. Espírito Verdade. Relação no aprendizado. Então você é concebido pelo que vem do alto e não pelo que vem de baixo. Porque o que vem de baixo não fertiliza. Amor alimenta, paixão te exaure. Você vai usar energia, daqui a pouco você está no chão. De ressaca, cansado, destruído, arrependido. Agora, age no bem. Beija o seu filho. Abraça a sua esposa. Carrega a sua mãe. A sua mãe te carregou. Não é obrigação. É carrega a sua mãe com amor. Isso alimenta a alma. Você casou, a nossa razão, a sua razão como mulher, você tem razão e tem sentimento. Homem, você tem razão, você tem sentimento. Só existem esses dois gêneros. Certo? Fora isso, é transição. Querendo ou não. Transição espiritual. Você pode flutuar em posições que se expressam em gênero, em número e em grau, em posição, mas chegaremos num ponto espiritual que seremos a nossa intimidade como anjos. Unidade. Essa dualidade razão e sentimento, homem e mulher, noite e dia, Deus e César, magnetismo, magnetismo, eletricidade, pensamento. Pensamento é estruturado, a força eletromagnética. A força eletromagnética espiritual é razão e sentimento que estrutura. Então hoje o marido casa, ou seja, a razão diz assim, eu vou operar. E quando ela opera, vai gerar o quê? Mulher. Mulher, filho. Tudo que você fizer é motivado por um sentimento. E esse sentimento vai te trazer bem-estar ou insatisfação. Aí depois que você foi concebido, ou melhor, que você casou, gerou, aí isso vai morrer. Aí espiritualmente você se coloca de novo para um novo casamento. Então são 7 casamentos. Em cada lição você vai casar 7 vezes com ela. Até você fixar e chegar num ponto que você não vai precisar mais da reencarnação, por exemplo. Você não vai precisar mais daquela lição, porque você já sublimou. Ficou claro isso? A lei divina propõe isto, amor. Então, se você não colocar a mão na massa para realizar a tarefa, porque eu conheço as tuas obras, o teu serviço, se você não verificar, se nós não compreendermos que todo o trabalho é para soerguimento pessoal, o trabalho, não o trabalho ação, mas o trabalho serviço,
muito bem lembrado pelo Júlio aqui na última semana. O que é trabalho-ação, o que é trabalho-serviço? Ensina Emmanuel. O trabalho-ação é você chegar aqui, como o nosso amigo falou sobre a organização do nosso encontro. Existe o trabalho-ação. Você levantou cedo, não foi, Gerson? Você foi lá na padaria, não foi? Vai ter pão de queijo. Vai ter pão de queijo. Aí você deslocou, organizamos, colocamos a flor, o microfone, etc. Isso é trabalhação. Agora, existe o trabalho-serviço. O serviço, ele propõe o quê? Servir. O servir, para você servir, você precisa trabalhar a motivação para você servir. Quando você se automotiva, você está buscando força e ali você está crescendo espiritualmente. Não é arrumando o forro. Captaram? É assim. Hoje eu vou lá. Eu vou lá porque eu vou servir. Eu vou chegar lá porque eu quero contribuir. Eu coloco a plaquinha, posso ajudar? Posso arrumar a cadeira? Que geralmente a gente faz com humildade, né? Quando chega numa organização, o indivíduo está querendo arrumar uma atividade, ele quer se integrar. Ô, Casalberto, aqui está precisando de varrer. Ô, Casalberto, posso ligar ali o micro-ondas, o bebedouro? Você sabe quando começa o problema? É depois que integra. É depois que... Pode ligar o micro-ondas, pode ligar o microfone, vem cá. Aí começa a relaxar. Aí a gente vai para o trabalho-ação, e no trabalho-ação, geralmente ele é mantido pelo nosso ego, pela nossa vaidade. Aí daqui a pouco eu solto as asinhas, como diz o outro. Por isso é que eu aprendi uma coisa com o Honório, e eu falo isso com uma certa reserva, mas é importante a gente verificar com muito carinho. Muitas vezes você está com a responsabilidade transitória de dirigir, não é? Você tem que facilitar para que o trabalho funcione. Aí o Honório dizia assim, cuidado com quem se candidata. Cuidado quando alguém levanta a bandeira. Porque é muito melhor quando você observa o indivíduo, você verifica que ele está interessado, mas ele está dentro de um movimento de paciência íntima, que é o que nós vamos concluir aqui hoje. Conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua paciência. Eu vou ter que correr agora. A tua fé. Então, até relembrando o que o Honório colocou sobre o serviço, que o serviço tem que ter o cunho da caridade. As obras precisam de serem alicerçadas no plano da benevolência, da indulgência e do perdão. Essa é a obra verdadeira. Roberto, você falou bem disso aí no seu estudo, fazer bem. Tessalonicenses, Paulo, na sua segunda epístola, no capítulo 3. Estais atentos, lembra que eu falei aqui quinta-feira? Não vos canseis de fazer bem. Aí no dia foi até levantado, mas e se eu fiz ou se eu faço o bem? Amanhã eu posso deixar de fazer o bem? Pode. Pode. Você pode descuidar. Agora, o anjo está dizendo, observe, eu conheço as tuas primeiras obras. A gente sabe, no fundo, o que a gente já fez de bom, o que valeu. E quando a gente começa a sentir que tem alguma coisa de errado, é porque a gente está desconectado daquela primeira obra. E que, de repente, a gente está desviando dela. A primeira obra, gente, não é a casa que eu construí.
Não foi a tarefa que eu abri. É o movimento, o sentimento. Sabe o que agora é uma confidência. Uma inconfidência dos inconfidentes. Vamos lá. Eu comentava com um amigo meu, viu, Luiz? Comentava com um amigo meu de 30 anos, não, 25 anos de doutrina espírita, que eu conheci ele na União Espírita Mineira há muito tempo. Um grande parceiro, vem trabalhar aqui nessa casa. Aí eu falei assim, puxa vida, a gente está vivendo um momento que muitas vezes dá uma sensação de aridez. E eu me referi, inclusive, ao próprio movimento espírita. Porque nós nascemos no movimento espírita com um movimento espírita muito pungente. Era um movimento espírita que tinha lideranças como Honório Abreu, Oswaldo Abreu, Lúcio Abreu, Manuel Alves, Leão Zálio, Sobral. Estou citando os homens. Não é? Eu poderia falar das mulheres, são tantas. Não é? Eu posso lembrar aqui da época do Peralva lá na União, não é? Da dona Neném na presidência, ficou na presidência da União há 33 anos. Era um movimento que aonde ia, as casas eram cheias, a mocidade espírita de Maria João de Deus que eu frequentei, chegava lá, o salão do Grupo Sheila tinha mais de 500 jovens para assistir os estudos. Aí no dia que o Honório chegava lá para fazer os estudos, soltava foguete. Nós hoje que envelhecemos, nós encontramos um movimento espírita extremamente carente. Eu costumo ir fazer estudo da Maria João de Deus, lá tem 10 jovens. Cadê os meninos? As casas espíritas, quantas casas espíritas que ficavam abarrotadas, que estão esvaziadas? Aí tem uma série de discussão que pode entrar, qualidade, a internet, multiplicou-se o número de centros. Eu não quero entrar nisso, mas eu quero falar de vibração, eu quero falar de realidade. Então, tem determinados momentos que a gente fica um pouco desanimado. E a gente pergunta, por que tudo isso? Então, o momento agora é de nós ficarmos muito vigilantes com o que nos motivou, com os ideais que nós abraçamos, com o legado que foi nos dado por tantos espíritos, o legado que Chico Xavier deixou entre nós, como Chico, representante de Emmanuel, Chico, representante de uma pleiade de espíritos, com a humildade dele, como um trabalhador que disse assim para todos nós, façam porque é possível fazer. Não são os anjos que fazem. Essa confusão que nós fazemos, de querer que os anjos estejam perto de nós, é que complica. Somos nós que temos que verificar as obras que eles deixaram, que foram obras que nos inspiram, mas quem tem que fazer agora somos nós. Essa safra está indo, a gente só tem notícia de desencarnação. Não é? Toda hora chega um grande vulto do espiritismo que está desencarnando. Daqui a pouco é o Divaldo. E está ficando agora, qual o movimento espírita? Isso nós precisamos de entender. Um movimento espírita diferente. Um movimento espírita que que a espiritualidade vai prescindir de líderes. Um movimento espírita que ele vai ser despersonalizado. As instituições magnas, as grandes instituições, você as visita, elas estão em frangalhos. Por quê? Porque o espiritismo não tem que ser institucionalizado como outras foram institucionalizadas e vivem grandes crises. Atualmente, crises de valores. O espiritismo hoje, com essa determinação extraordinária da internet, visita os lares, uma reunião pública que a gente tem aqui com toda a configuração, pessoas que nos acompanham aqui, está aqui Denise no chat, que nos relatam como elas são beneficiadas. Elas não precisam de ir mais ao centro espírita, a definir que as obras, a fé, será o piso para toda a humanidade. E que não serão as religiões que vão determinar mais como que o indivíduo vai evoluir, como que ele tem que fazer. Nós vamos adquirindo autonomia e as coisas vão se tornando cada vez mais essenciais. Sai da forma e vem para a essência. Isso é muito importante. O Honório, isso é muito importante, não o que eu estou falando,
É o que eu estou tentando organizar como ideias que nós registramos dos espíritos. Porque se eu chegar aqui e falar que eu sou isso, já desautorizei o trabalho. Então o movimento espírita prescinde de estrelas. Prescinde. Não é? Elas não são imprescindíveis. As estrelas querem se projetar. Agora, toda estrela que quer brilhar, no seu sentido de que o outro veja, ela já tem toda uma como é que eu digo? Ela mesma já se desautoriza. Brilha a vossa luz. Não foi o que Jesus disse no capítulo 5 de Mateus? Para que os homens vejam as boas obras. Para que os homens vejam. Ele não falou, para que você mostre para os homens que tem luz aqui. Eu tenho uma frase sobre a fé, que eu separei do Honório, que ele diz assim: a fé libertadora e efetiva não é apenas subir uma escada, é fazer degraus de elevação. Que frase! Todas as nossas ações, elas são impulsionadas pela nossa fé. Por mais que o crítico diga que não. A fé é raciocinada, eu tenho que entender. Então, cuidado com a religiosidade no espiritismo. A gente vê muito isso aí. Indivíduos, inclusive, descaracterizando o lado mais extraordinário, um dos pontos mais fundamentais do espiritismo, que é a mediunidade. Porque não pode ter mediunidade, não. Nós não precisamos mais disso, não. Nosso negócio é estudar. Aí tem um monte de acadêmico aí, inclusive com microfone expressivo, falando isso. Aí você pergunta, cadê os médiuns? Cadê os espíritos? Não existe espiritismo sem espíritos. A mediunidade, ela brota de uma forma natural, inclusive na exposição espírita. Por que não? Mas não pode. O Divaldo entra em transe, aí vira um negócio complicado. O duro é que depois sai uma escola de repetidores, né? Copia-cola. E não percebe que cada um tem seu estilo. E que ter o estilo do Divaldo não vai alterar o preço do dólar. Mas o indivíduo acha que vai. Se ele fizer uma palestra daquele jeito, ele copia a cola do Divaldo, ele vai ter mais credibilidade. Perdendo tempo e deixando de apresentar as suas características. Porque cada um tem a sua individualidade. Mas voltando, nós precisamos do fermento da fé. Nós precisamos da espiritualidade na nossa vida para fomentar um ambiente menos árido. Porque, inclusive, na próxima semana, quando nós formos falar do símbolo de Jezabel, do símbolo da prostituição, a gente vai verificar que a prostituição é que favorece para que nós vivamos um momento de muitas serpentes e de muitos dragões. E eu comentava com Júlia essa semana que eu li um texto de um mediúnico, que não é de um médium espírita, e o espírito que ditou não tem vínculo com o espiritismo, mas é um livro para se pensar e se estudar. Eu me refiro a uma obra intitulada Mensagens do Astral, da década de 50, ditada pelo espírito de Ramatiz, ao médium Hercílio Mais. Existem ali abordagens sobre o Apocalipse muito interessantes para a gente observar. Existem muitas controvérsias ou coisas que é dita que nos deixam assim em dúvidas. Mas, como afirma Paulo, observai as profecias, retei o que te interessa, o que é bom, o que te favorece. E eu concluo o nosso trabalho relembrando da fala dele, que o símbolo da besta, o símbolo da serpente, hoje estão expressas ou expressadas na coletividade. Nós estamos aqui estudando a individualidade que somos nós. O que tem de serpente? O que é o adultério?
O dragão já é a serpente toda elaborada. A serpente representa o satanismo, não é? A conspurcação dos indivíduos. E a besta representa as suas expressões organizadas, coletividade. O que nós estamos vendo aí fora? E tudo isso é que efetivamente esclarece quanto que o cristão está sofrendo. Porque nós temos ainda a serpente dentro de nós. Nós ainda permitimos nos bestializar. Não é o termo que usa? Besta. Bestializar. Porque você quer melhorar, mas o seu passado grita. O seu passado insiste em não permitir. E o jogo de sedução, ele mexe com a nossa intimidade, porque ele fala de paixão. Eu vou deixar para a semana que vem falar que o número 6 também fala da Kundalini, da nossa energia, que podemos usar para a mediunidade do bem ou para nos tornarmos instrumentos de queda. A queda do paraíso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, a presença do nosso irmão Marcelo, que abrilhantou o nosso estudo, os nossos amigos do chat. Muito obrigado, Denise. Nós agradecemos, Beto, também. Convidamos a todos que estejam conosco na próxima semana. Eu gostaria de agradecer ao Júlio, gostaria de agradecer a todos vocês, o Luiz, a equipe, né, a espiritualidade, por um momento tão especial que eu não sei se vocês me autorizam a falar por todos, mas eu acredito que foi um momento muito valoroso, de muito aprendizado. A gente, quando chega no momento final, dá um sentimento de estava bom, por que acabou? Mas, como afirma Jesus, né, chega um momento que temos que ser dispersados. Capítulo 16 de João. Sermos dispersados, cada um para sua parte. Mas tende bom ânimo que eu estarei convosco. Não vos deixarei órfãos. Eu venci o mundo. Ele não diz para os discípulos que venceu no mundo dos homens, das formas. Ele venceu o mundo íntimo. E é a proposta do Evangelho, a luz da doutrina espírita para todos nós. Nós vamos encerrar a nossa manhã e eu gostaria de pedir que a Denise faça a prece final. Mestre Jesus, querido amigo, nós agradecemos por cada palavra, por cada inspiração que recebemos nesta manhã. A todos do plano físico e espiritual, nós rogamos que recebam o necessário para o fortalecimento, para a harmonização. Aqueles que, porventura, nos lembrarmos neste momento que necessitam um pouquinho mais do que nós mesmos, vamos elevar o nosso pensamento, vamos vibrar no amor, na luz. Nós agradecemos também aos nossos amigos que nos tutelam e que nos amparam nesta tarefa, aos mentores, a cada um, Jesus, que possamos nós estarmos aqui na próxima semana fortes, firmes, convictos que a partir do nosso esforço caminharemos mais um pouquinho. Nós ainda pedimos muito, Jesus, mas também temos muito a agradecer. Obrigada por este dia, obrigada por este estudo. E que cada um de nós possa retornar ao lar melhor do que aqui chegou, em segurança e distribuindo as sementinhas do conhecimento e do amor que recebemos hoje. Que assim seja.